Nós temos a alegria de termos aqui também o maestro, aliás, maestros, a gente vai apresentar direitinho na hora que cada um falar, mas o maestro Williams Costa Júnior, que também é o diretor mundial de comunicação, né, da Igreja Adventista, e que tem aí uma história na música inacreditável, e ele vai comentar um pouquinho aqui a respeito de algumas passagens, não só dentro da música adventista, mas da música como um todo, e até surpreendendo, muita gente se surpreende com algumas coisas que ele vai contar aqui. Então, um prazer tê-lo aqui também. Muito obrigado. Eu não sei se vocês, na igreja de vocês, já tiveram ou tem alguém desse tipo que fala a sílaba para o povo terminar assim. Muito bem, amigos, vocês estão fé, aí todo mundo lises. É uma enorme satisfação estar aqui com o vô, aí todo mundo seis. Né? Bom, essa pessoa lá de Pernambuco, ela era responsável por uma classe bíblica. Chegou na classe bíblica e disse: bom dia, meus aí todo mundo mãos. Aí falou, explicou um monte de coisa. Quando chegou uma hora, ele disse assim: irmãos, o cristão precisa ser Aí uma senhora falou: prevenido, irmão. Quando sai de casa, ver se a chave está no bolso, verificar se está tudo trancado, mas o cristão precisa ser precavido, tem que fechar a janela, passar o ferrolho para ver se está tudo certo. Mas o cristão precisa ser previdente, claro, tem que ter caderneta de poupança, guardar dinheiro, não pode gastar o dinheiro inteiro, mas o cristão precisa ser Aí deu aquele silêncio. Uma irmã olhou e disse assim: irmão, o senhor desculpe, mas não sei que é esse seu não. Aí diz: irmãos, o cristão precisa ser perseverante. Eu lembrei dessa história quando eu pensei no Robson Santos. 10 anos de inologia cristã que nós estamos celebrando. A pessoa tem que ser perseverante. Perseverante mesmo. Parabéns, Robson, que Deus abençoe esse ministério. Meus amados, com 5 anos minha mãe me colocou para estudar piano. Eu odiava piano. Eu tinha que ficar tocando escala, meus amigos subindo em árvore, chupando manga no pé, correndo, brincando, e eu lá tocando aquelas escalas. Eu não gostava de música. Até que um dia eu vi um disco do Arauto do Rei, e a música dizia assim: hei de estar na alvorada. Eu parei, olhei assim, disse: que negócio é esse? Isso é música. Aí foi aí que eu comecei a gostar de música. E quando eu vim para Recife, a gente morava no interior, eu comecei a ouvir a Orquestra Sinfônica do Recife. E como tudo na vida da gente é sonho, né? Quando o sonho acaba, acaba a vida. Eu comecei a sonhar que as músicas nas igrejas, o povo cristão, fosse acompanhada por orquestra, por instrumento. Mas era um sonho louco, porque isso aqui era um país pobre, subdesenvolvido, e eu sonhando com orquestra. Aí eu vim estudar em São Paulo, fiz algumas tentativas, e veja, na época que eu sonhava com orquestra, os acompanhamentos eram piano e órgão. Muito depois entrou violino. Eu me lembro que uma vez eu fui tentar usar um contrabaixo, e quase fui considerado herege, porque era um contrabaixo elétrico, e não podia elétrico, só podia o de pau, porque o de pau fazia assim, pum, e o elétrico fazia assim, pom, pom. Vai tomar banho, um negócio de pum e pom. Mas no meio desse contexto, a gente começou a sonhar com a orquestra, mas Deus foi abrindo portas, dando oportunidades. Eu tive o privilégio de fazer vários arranjos para grupos musicais, cantores ao longo dos anos. Aqui está o Eli Pratos, Grupo Prisma, fiz 3 discos com ele, Família Quer, Vencedores por Cristo, uma série de músicos e intérpretes aqui no Brasil. Mas um dia eu recebi um honroso convite para fazer os arranjos e instrumentais e tal, de um projeto que se chamaria Vento Livre. Só que na época que eles me falaram, eu tinha acabado de receber o troféu de músico do ano aqui pela Ordem dos Músicos,
E a Lufthansa estava inaugurando um voo para uma cidade na ilha de Creta chamada Heraklion. E alguém generosamente lembrou que eu tinha ganho o prêmio e tal, e decidiu me dar uma passagem. Eu fui lá, todo deslumbrado, andei lá na ilha, conheci um monte de coisa, e o tempo passando e eu nada de mexer com os arranjos do Vento Livre. Quando eu voltei, no dia seguinte tinha uma reunião lá no escritório da Batista do Morumbi, na 9 de julho, em Santa Amaro. Eu saí de casa sem nada na cabeça. Entrei no ônibus e comecei a pensar, meu pai do céu, o que é que eu vou fazer lá? Eu não tenho nada. Aí no ônibus, pensando, orando, pedindo a misericórdia de Deus, porque estava lá com a viagem, nada de pensar em música. Aí me veio na cabeça um tema assim, eu digo, nossa, esse tema tá bom, isso aí eu acho que vai dar certo. Tá bom. Mas eles vão me pedir para tocar. Aí como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a inventar o acompanhamento de piano, tudo na cabeça, tudo é imaginação, que eu falo para vocês, tudo é sonho, né? Aí falei, quando desci do ônibus, tinha que andar um trecho a pé, eu fui ajeitando as notas do acompanhamento de piano e tal, e tentando decorar para não perder a música. Quando chegou lá, todo mundo, oh, que beleza, bem-vindo, como é que está a música? Eu digo, olha, está tudo certo. Não tinha nem tocado, nem escrito nada. Aí, finalmente, meus amados, eu ouvi algumas das músicas que eles já estavam produzindo, eles se reuniam no almoço lá, o Guilherme Quero, o Jorge Camargo, o Jorge Heder, o Nelson Bombilca. É um grupo maravilhoso de compositores e criadores. Eles tocaram, aquilo me inspirou mais ainda. Aí então o Guilherme diz assim, e aí, maestro, o que é que você tem para nos oferecer? Eu digo, olha, eu acho que eu tenho tema musical. Sentei no banco do piano. Quem senta no piano é macaco, né? Sentei no banco do piano e toquei pela primeira vez. Para minha surpresa, quando eu terminei de tocar, sabe o que eu gostei? Eu digo, eu acho que vai dar certo isso aqui. Eles, oh, mas que beleza, que maravilha, isso e aquilo e tal. Então esse tema terminou sendo a base musical da cantata Vento Livre. Posteriormente, o meu querido Nelson Bombilca fez um arranjo bonito para começar. Muito bonito, depois o vocal entrou. No meio a gente fez aquela versão orquestral, né? Com acompanhamento de piano e como é o nome da menina que cantou? Não, cantou. A Marlene cantou lindamente. E a gente já estava adiantado nas gravações quando o João Alexandre chegou, era jovenzinho. O Nelson disse assim, olha, isso aqui é o João Alexandre, acho que ele tinha uns 16 anos naquela época, né? Ele disse assim, e ele fez a música final da cantata. Aí eu disse, música final, toca aí. Aí ele tocou. Quando ele tocou, eu me emocionei de ouvir aquele, porém, tantas outras coisas que Cristo... E sabe quando a música, ela reflete uma saudade e um prazer, a saudade por sentir que Jesus estava saindo, tinha acontecido tanta coisa, e o prazer de ter convivido com aquele Jesus. Aí eu na minha cabeça diz assim, depois que ele acabar essa música, volta o tema para fechar essa alegria de viver com Jesus, de desfrutar a sua companhia. Então eu estou tentando resumir com palavras várias coisas que aconteceram e que para mim são muito significativas, foram muito inspiradoras. E eu confesso para todos vocês aqui que a cantata Vento Livre só foi possível por causa da colaboração e participação de todos. Nenhum de nós, por mais talento que tivesse, teria sido capaz de fazer o que foi feito, porque havia uma sinergia, um dava uma ideia, o outro pegava, desenvolvia, vinha um arranjo, um acompanhamento, sabe, e aquilo inspirava, e eu fazia os arranjos, depois regia, aí o Nelson gostava, modificava o vocal, aí o Jorge, sabe, foi maravilhoso isso aí. E eu encorajo a todos vocês que procurem trabalhar em grupo, procurem apoiar, procurem se envolver em projetos que tenham a participação de vários. Isso é complicado?
porque às vezes aparece um que é invejoso, outro que é ambicioso, um que rouba a ideia de um, pega do outro, faz aquela confusão toda, mas a despeito disso vale a pena. Eu me sinto muito honrado de ter participado desse projeto e fico encantado de ver até hoje como essa cantata tem inspirado e motivado tanta gente. Que Deus abençoe, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, uma verdadeira hemorragia de satisfação estar aqui com vocês.